Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, os famosos MDC e MMC. Vamos lá então para a tela do computador. MDC e MMC. Começando pelo máximo denominador comum, MDC. Vou começar com um exemplo. O exemplo é listar os divisores do número 16 e do número 24. Então, vamos listar. 16, os divisores dele, 1, 2, 4, 8 e o próprio 16. Esses são os divisores de 16. E agora os divisores de 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e o próprio 24. Deixa eu checar se não faltou 1 vezes 16, 2 vezes 8, 4 vezes 4, 2 vezes 12, 3 vezes 8. Tá tudo aí. Beleza. Então, estes aqui são os divisores de 16 e os divisores de 24. E agora, a gente vai reparar que alguns divisores são comuns. Por exemplo, o 1 aparece tanto na primeira lista quanto na segunda. O 2 aparece na primeira lista e na segunda. O 4, idem. Então, existem alguns divisores ou denominadores que são comuns. Então, muitas vezes, em vez de chamar de máximo denominador comum, poderia também se chamar de máximo divisor comum, é outra expressão possível. Denominador, divisor, são palavras empregadas aqui com o mesmo sentido, né? Seriam sinônimos. Então, tanto o 16 quanto o 24 possuem denominadores divisores em comum. No caso, faltou o 8, né? Temos mais um denominador comum, o 8 e o 8. Pronto, agora acabou. Então, existem alguns números que são comuns. Eles são divisores tanto do 16 quanto do 24. O menor deles é sempre o 1, né? O 1 sempre será o menor divisor comum. O menor é sempre o 1. E o maior, neste caso aqui, o maior desses divisores comuns foi o 8. Então, nós dizemos que o 8 é um divisor comum? Por quê? Porque ele aparece nas duas linhas. E entre todos os divisores comuns, que estão pintados de amarelo, entre todos, o maior deles é o 8. Então, por isso, ele é dito máximo divisor comum. Vamos escrever isso. Nesse exemplo, o número 8 é um divisor comum de 16 e 24. Por que que ele é comum? Pois aparece nas duas linhas. E, além de ser comum, ele é o maior. Ele é o maior dos divisores comuns. Juntando as duas características, nós concluímos que ele é o 8 é o máximo divisor comum, porque ele é ao mesmo tempo comum e ao mesmo tempo máximo. Máximo divisor comum. Pronto, isso é o máximo divisor comum. Eu listo um número, listo outro número, vejo se eles têm divisores em comum. Se tiverem, eu pego o maior desses divisores e chamo de MDC, máximo divisor comum. Bem simples, tá? Só que à medida que os números começam a crescer, vai ficar demorado você ficar listando todos os divisores, demora muito. Então, existe uma forma mais rápida de se encontrar o MDC. Vamos vê-la agora.
A forma mais rápida depende de nós decompormos os dois números. Então, vamos decompor o 16. Nós já aprendemos em aula anterior como decompor um número em fatores primos. O 16, no caso, pode ser escrito como 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Ou seja, o 16 ele corresponde a 2 elevado à quarta. Tudo bem? Vou simplificar a tela e vou deixar só o 2 à quarta, para ficar menos coisas escritas. Vamos decompor também o 24. Então, o 24 ele pode ser decomposto em fatores primos também. 24 por 2 dá 12. 12 posso dividir por 2 de novo. 12 dividido por 2 dá 6. 6 eu divido por 2 de novo. 6 dividido por 2 dá 3. Então, o 24 pode ser representado como 24 pode ser decomposto assim. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Isso aqui dá 24. Posso simplificar essa escrita ainda mais usando as potências. Eu tenho o 2 elevado à primeira, à segunda, à terceira. 2 elevado à terceira. Vezes o 3. Tá? Então, decompus os dois números, o 24 e o 16. Vou passar os dois resultados para uma outra tela. Então, quais foram os dois resultados a que nós chegamos? O 16 é 2 à quarta e o 24 é igual a 2 ao cubo vezes 3, certo? Agora, é o seguinte, eu preciso, então, achar divisores que apareçam nas duas decomposições. Então, o número que eu estou buscando, que é o MDC, ele deve estar contido, entre aspas. Contido não é um termo muito bom, porque é um termo que em matemática a gente reserva lá para conjuntos. Ele deve fazer parte, né? Então, o número que eu estou procurando, o MDC, ele tem que, de algum modo, fazer parte. Ele tem que estar lá dentro, tanto do 16 quanto do 24. Então, a gente vai olhar estes fatores aqui. Vamos olhar esses fatores? Por exemplo, o fator 2. Aqui ele aparece 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. 2 elevado à quarta. E embaixo, ele só aparece elevado ao cubo. Então, vamos supor que no nosso MDC, a gente quer compor o nosso MDC. No nosso MDC, pode aparecer o 2? Pode, porque o 2 está contido aqui, né? Ele faz parte desse trecho em amarelo e também faz parte do trecho em azul. Então, o 2 pode entrar no MDC, ele é comum. E 2 ao quadrado poderia entrar? Poderia. Poderia sim, porque, ora, neste 2 à quarta, o que eu tenho aqui dentro? Eu tenho o 2 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Se eu tenho 4 vezes o 2, é possível aqui dentro localizar 2 ao quadrado. Então, o 2 ao quadrado está lá dentro. Aqui, a mesma forma, se eu tenho 2 ao cubo, 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2. Eu consigo aqui dentro achar um 2 ao quadrado. Está aqui, 2 ao quadrado. Muito bem. Próxima pergunta. E 2 ao cubo? Eu consigo ter 2 ao cubo no meu MDC? Consigo? Vamos ver se a gente consegue. 2 ao cubo, é possível? Ó, aqui em cima eu consigo achar um 2 ao cubo. Ó, 2 vezes 2 vezes 2. Está aqui, 2 ao cubo. E aqui embaixo também. Então, o 2 ao cubo é comum. Eu posso, sim, encontrar dentro dos dois números um 2 ao cubo. E um 2 à quarta? Eu consigo achar um 2 à quarta aí dentro? É possível encontrar um 2 elevado à quarta? Ora,
Aqui em cima até é possível. Ó, 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes está aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 à quarta. Mas embaixo não é possível. Embaixo eu não tenho 4 fatores 2. Não dá. Então, o 2 à quarta não faz parte do número de baixo. Resultado, no meu MDC, eu tenho que parar em 2 ao cubo. O meu MDC vai depender de 2 ao cubo. Então, o que eu fiz aqui? Resumindo, eu localizei o fator que é comum aos dois números. Que fator é esse? É a potência de 2. Então, potência de 2 aparece aqui em amarelo e aparece em verde. Então, é a potência que aparece nos dois lugares. Localizada essa potência, eu vou pegar o menor expoente. Localizada a potência, então vamos anotar isso. Localiza a potência comum aos dois termos. Toma a de menor expoente. Toma a de menor expoente. Qual foi a de menor expoente? A menor expoente foi a de baixo, foi 2 ao cubo. O menor expoente foi a de baixo, 2 ao cubo. E por que eu tenho que tomar o menor expoente? Vitor, não é máximo divisor comum? Máximo não tem que pegar maior? Sim, máximo tem que pegar o maior possível. E qual que é o maior possível? É o maior que é comum aos dois. Então, a gente tem essa trava, tem que ser comum aos dois números. 2 ao cubo é comum nos dois, tanto no trechinho em verde quanto no trechinho em amarelo. Eu consigo achar 2 ao cubo nos dois lugares, então ele é comum. 2 à quarta eu não consigo. 2 à quarta não é comum aos dois números. Então, eu sou travado aí. Tem que ser comum. Então, por isso que eu digo que a gente vai localizar a potência comum e tomar a de menor expoente. Então, ó, cuidado com isso. É a de menor expoente. Tem gente que confunde. Ah, é máximo divisor comum. Tem que tomar o maior expoente. Não. É o menor expoente, porque tem que ser comum. Se você não entendeu, decora, tá? Pega a de menor expoente, pronto, né? Não entendeu, decora e corre para o abraço. Continuando, a outra potência, né? Vamos analisar agora a outra potência. Embaixo, nós temos uma potência de 3 aqui, 3 elevado à primeira. E em cima não tem potência 3. Ora, na verdade, até tem, ela está escondida, né? É 3 elevado a 0. 3 elevado a 0 é 1. Então, o 3 até aparece lá em cima, só que está escondido, é 3 elevado a 0. Mesma coisa, o que eu faço? Pego a potência comum, o 3, e tomo o menor expoente. Qual é o menor expoente? É 0. 3 elevado a 0. Só que 3 elevado a 0 é 1. Então, nem precisa desse 3 elevado a 0 aqui. 3 elevado a 0 é 1, né? Esse 3 elevado a 0 aqui é meio inútil, né? Ele não serve para muita coisa. Então, vamos cortar ele. Pronto, não há mais parcelas para a gente analisar. O MDC vai ficar só igual a 2 elevado ao cubo, que é 8. É o mesmo resultado que a gente tinha achado aqui atrás. Aqui, nessa tela. A gente listou todos os divisores e encontramos o maior, que era comum, era o 8. O resultado é o mesmo, só que é uma forma mais rápida de obter o mesmo resultado. Então, no fundo, sobre esse 3 aqui, você pode pensar de duas formas. Você pode pensar que tem um 3 elevado a 0, então, é o menor expoente, eu vou usar o 3 elevado a 0. Só que 3 elevado a 0, né, é inútil, corta fora. Outra forma de pensar é o seguinte, posso esconder esse 3 aqui de novo. Outra forma de pensar, vou esconder esse 3 novamente. Outra forma de pensar, aqui embaixo eu tenho 3 pintadinho de amarelo e em cima não tem 3. Então, portanto, o 3 não é um fator comum. Se ele não é comum, ele não pode aparecer no MDC, então o MDC será apenas 2 elevado ao cubo. É outra forma de pensar também. Só mudei o palavreado, mas o resultado é o mesmo. Beleza? Avançando na matéria.
Vamos pegar números maiores agora. 2.625 e 1.350. São dois números grandes. E a gente vai encontrar o MDC deles. Imagina ter que listar todos os divisores desses números. A gente gastaria um tempão. Então, a gente vai direto para a decomposição. Beleza? Vamos lá, então. Vou decompor o 2.625. Você pode montar uma chave do lado ou pode fazer direto aqui no diagrama. Eu vou fazer direto, tá? De cara dá para dividir por 5. 26 por 5 dá 5. 5 vezes 5, 25. Para 26, 1. Baixo 2, 12. 12 por 5 dá 2. E sobra 2. Baixo 5, 25 por 5, 5. Então, dividindo por 5 dá 525. Vou dividir por 5 novamente. Vai dar 105. Vou dividir por 5 novamente. Vai dar 21. 21 dá para dividir por 3. E o resultado é 7. 7 dividido por 7 dá 1. Pronto, reduzi ao menor fator possível. Portanto, 2.625... corresponde a 5 elevado à primeira, segunda, terceira, 5 elevado ao cubo, vezes 3, vezes 7. Isso aqui é a decomposição do 2.625. 2.625. Vamos decompor agora o 1.350. Dá para dividir por 2, vai dar 6, 15 por 2 dá 7, 10 por 2 dá 5. Posso dividir por 5, vai dar 135. Posso dividir por 5 novamente. 13 por 5 dá 2 e sobra 3. Vai dar 7. 27 dá para dividir por 3. Chego no resultado 9. Divido por 3 de novo. Cai para 3. Divide por 3 de novo. Cai para 1. Então, essa decomposição aqui será 2 vezes 5 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Vamos passar a limpo estes dois resultados. Então, quais foram os dois fatores a que nós chegamos? O último foi 2 vezes 5 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Só confirmando. 2, 5 ao quadrado, 3 ao cubo. 2, 5 ao quadrado, 3 ao cubo. E 5 ao cubo, 3 e 7. 5 ao cubo, 3 e 7. Então, vamos lá. Relembrando o MDC, tomamos as potências comuns de menor com o menor expoente. Vamos lá, então. Começando pela potência 2. O 2 aparece em cima e não aparece embaixo. Ou embaixo aparece 2 elevado a 0, como preferir. Então, não apareceu embaixo não é comum, né? O 2 não entra. O 5 aparece, 5 ao quadrado e 5 ao cubo. Eu pego o menor expoente, que é 5 ao quadrado. Próximo termo é o 3. O 3 aparece em cima e embaixo, então é comum. Pego o menor expoente é o de baixo, 3 elevado à primeira. Finalmente, o 7. O 7 aparece embaixo, mas não aparece em cima. Se não aparece em cima, não é comum. Então, eu não uso o 7. Então, pronto, o MDC é isso aqui, 5 ao quadrado vezes 3. 5 ao quadrado é 25.
E 25 vezes 3 dá 75. Esse é o MDC. Esse é o MDC. Bom, vamos ver agora o mínimo múltiplo comum. Tá? O próprio nome já indica. Eu vou pegar dois números, vou listar todos os múltiplos deles. Na vez passada, eu estava interessado em divisor comum, então eu listava os divisores. Agora é o contrário, vou listar os múltiplos. Vou listar os múltiplos e vou pegar os múltiplos que são comuns. Tudo bem? Múltiplos de 6. 6 vezes 1 é 6. 6 vezes... Aliás, 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 1 é 6. 6 vezes 2 é 12. 18, 24, 30, 36, 48 e vai embora. Múltiplos de 8. 8 vezes 0 é 8. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 1 é 8. 16, 24, 32, 40, 48 e vai embora. Então, notem que há vários múltiplos que são comuns. Só o 0 é um múltiplo comum, né? O 24 é outro múltiplo comum. O 48 é outro múltiplo comum. Mas me interessa sempre o menor deles, tá? O 0, coloquei o 0 aí, mas o 0 não nos interessa, né? Menor fora o 0, porque senão seria óbvio, né? Se a gente pudesse contar o 0, o MMC daria sempre 0, né? O MMC entre dois números quaisquer, A e B, o menor múltiplo comum mesmo é 0. 0 é múltiplo de todo o número. Então, não teria que fazer conta, não serviria para nada isso. Então, quando a gente fala em mínimo múltiplo comum, são sempre os múltiplos positivos, tudo bem? Então, de começo, a gente já vai e corta o 0, porque estamos interessados só em múltiplos positivos. Muito bem, deixa eu até apagar, então, o 0 aqui. Vamos eliminar o 0. Eliminado o 0, ixi, as cores amarelas mudaram de lugar. Deixa eu pôr um espaço em branco aqui, para elas voltarem para o lugar. Pronto. Eliminado o 0, qual é o menor múltiplo que é comum aos dois números? Então, eu quero um múltiplo que seja comum aos dois números. De novo. Eu quero um múltiplo que seja comum aos dois números e entre os múltiplos comuns eu quero o menor deles, tirando o 0. O 0 não nos ajuda em nada. O menor foi o 24. Então, a gente diz que o MMC, o mínimo múltiplo comum, foi 24. O problema é que ficar listando múltiplos para ver quais são comuns e aí pegar o mínimo dá trabalho demais. Nesse caso aqui, nem tanto porque eram números pequenos, mas quando os valores aumentam, começa a ficar demorado. Então, a gente também tem que saber achar o MMC por decomposição. Vamos ver como é que fica? Então, vamos decompor o 6 e o 8 em fatores primos, né? O 6 é 2 vezes 3 e o 8 é 2 ao cubo. Está decomposto. E aí eu quero formar o MMC. Então, se eu estou procurando um número que seja múltiplo de 6, o 6 tem que estar dentro dele. O 6 tem que estar contido nesse número, né?
Agora inverteu. Antes, no tópico anterior, era o divisor. O divisor estava dentro do 16 e o divisor estava dentro do 24. A gente estava trabalhando com o 16 e o 24, né? Agora mudou o exemplo. Agora é o 6 e o 8. Eu estou procurando não mais divisores, agora múltiplos. Então, agora mudou. É o 6 e o 8 que estarão dentro desse múltiplo. O múltiplo é sempre um número maior. Né? Os múltiplos de 6, tirando 0, são sempre maiores do que 6. É 6, é 12, 18. Então, o 6 tem que estar dentro desse MMC, porque ele é um múltiplo de 6. E o 8 também tem que estar dentro desse MMC, porque ele é um múltiplo de 8. Então, eu estou procurando um múltiplo que o 6 tem que estar lá dentro e o 8 também. Tá bom? Então, se no MMC... vamos pegar aqui a potência 2 é comum, né? A potência 2 é comum aos dois números. Vamos tentar montar o MMC. Se eu trabalhar com a potência 2 elevado a 1, eu estou conseguindo abarcar este fator aqui? Estou. Nessa seta em vermelho, eu tenho 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 está dentro do MMC? Está. Então, este candidato a MMC até agora está ok, ele está abarcando os fatores primos do 6 e vamos ver se ele abarca também o fator primo do 8. Vamos lá, então. Então, por enquanto, tudo certo, né? Por enquanto, tudo ok. Este fator primo aqui foi abarcado. E este fator aqui também foi abarcado? O 2 ao cubo está dentro do 2? Não, 2 ao cubo não está dentro do 2. 2 ao cubo é maior. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 ao cubo não cabe dentro de um 2 apenas. Então, o meu MMC não pode ser 2 elevado à primeira. Por quê? Porque o 2 elevado à primeira não consegue abarcar 2 ao cubo. Não consegue. Então eu preciso aumentar este expoente. Eu preciso trabalhar com 2 ao quadrado. Será que 2 ao quadrado dá? Vamos checar. 2 ao quadrado contempla este fator aqui? Contempla. O 2 sozinho está dentro do 2 ao quadrado. Muito bem. Então, até agora, tudo certo. Vamos analisar a outra potência, 2 ao cubo. 2 ao cubo está dentro do 2 ao quadrado? Não. O cubo não está contido, não está dentro de 2 ao quadrado, porque aqui eu tenho apenas 2 vezes o 2. E aqui eu tenho 3 vezes o 2. 2 vezes 2 vezes 2. Então, o 2 ao quadrado não consegue abarcar a potência em verde. E se eu usasse 2 ao cubo? Agora deu. 2 ao cubo contempla 2, o 2 está lá dentro, e também contempla 2 ao cubo. 2 ao cubo também está lá dentro. Então, consegui alocar estes dois fatores aqui dentro. O 2 ao cubo, sim, me serve. Tudo bem? O 2 ao cubo, sim, me serve. Então, o 2 ao cubo ele é comum aos dois números. E se eu continuasse aumentando? E se eu usasse 2 à quarta? Daria? Bom, o 2 à quarta abarca 2 elevado à primeira? Abarca. Então, até aqui, tudo certo. Ele abarca 2 elevado ao cubo? Abarca também, tudo certo. Problema. Então, o que isso significa? Significa que o 2 à quarta é um múltiplo que ele é comum. Então, o 2 à quarta é um múltiplo comum. Mas qual o problema? Eu estou interessado em qualquer múltiplo comum? Não. Eu estou interessado num múltiplo comum que seja o menor de todos, o mínimo múltiplo comum. É por isso que o 2 à quarta não serve. Por quê? Porque ele não é o mínimo. O mínimo mesmo tinha sido 2 ao cubo. Então, no MMC vai entrar 2 ao cubo. Então, resumindo, o que a gente fez aqui? A gente detectou as parcelas que eram comuns e pegamos a de
maior expoente. Detectamos as parcelas comuns e tomamos a de maior expoente. Aqui tem gente que confunde de novo. Porque como é mínimo múltiplo comum, dá a impressão de que eu tenho que pegar o menor expoente, mas não. É o contrário, é o maior expoente. Então, detectamos as parcelas comuns e tomamos a de maior expoente. Vou repetir a dose para o 3. O 3 aparece aqui em cima e não aparece embaixo. Embaixo ele está escondido. Três elevado a zero, escondido. Qual que é o maior expoente? O maior expoente é o de cima, né? Embaixo ele nem aparecia, né? 3 elevado a zero. O maior expoente é o de cima, 3 elevado à primeira. Então, o 3 elevado à primeira também entrará no MMC. Acabaram as parcelas, então o MMC será 2 ao cubo vezes 3. 2 ao cubo é 8 vezes 3, 24. Vejam que é o mesmo resultado de antes, 24. O resultado não mudou, mudou apenas a forma de encontrar este resultado. Como exemplo, vamos determinar o MMC entre 2.625 e 1.350. São os mesmos números de antes. A gente já tinha feito a decomposição. Eu vou copiar essa decomposição. Os dois números estão aqui já decompostos. Não vou decompor de novo. Vou só copiar isso aqui. Jogar lá para outra tela. Então, o que a gente vai fazer? Tomar as potências em comum, mas considerando o maior expoente. Então, o 2. O 2 aparece em cima e nem aparece embaixo. Embaixo está escondido, é o 2 elevado a zero. Então, eu considero o de cima, maior expoente. Então, ficarei com o 2. Em seguida, o 5. 5 ao quadrado, 5 ao cubo. Pego o maior expoente, que é 5 ao cubo. Opa! Próximo, 3 aparece como 3 ao cubo e 3 eu pego o maior expoente, que é 3 ao cubo. Finalmente, próximo fator é o 7, que aparece embaixo e nem aparece em cima. Em cima é como se fosse 7 elevado a zero, é um 7 escondido. Então, eu fico com o de baixo, que é 7. Se você fizer esta conta aqui, você obterá o resultado 47.250. 47.250. Para terminar a aula, vamos ver uma propriedade bastante interessante. Dados dois números quaisquer A e B, se eu pegar o MMC, se eu multiplicar pelo MDC, vai dar justamente o produto entre os dois números. Fazer o exemplo aqui do 6 e do 8. Então, vamos lá. 6 e 8. O MMC, mínimo múltiplo comum entre 6 e 8, é 24. O MDC, o máximo denominador comum. Vamos listar aqui, né? Vamos lá. 6, começando pelos divisores. 1, 2, 3 e o próprio 6. E agora partindo para os múltiplos. 6, 12, 18, 24 e 30. Fazer a mesma coisa para o 8. 1, 2, 4 e 8 são os divisores. E os múltiplos são 8, 16,
24, 32, 40 e vai embora. Então, qual que é o máximo denominador comum? É o 2. Qual que é o mínimo múltiplo comum? 24. Vamos anotar isso? MMC é 2, aliás, MDC é 2, MMC 24. E o produto entre os dois? MDC vezes o MMC dá 2 vezes 24. E 2 vezes 24 é 48, certo? E qual é o produto entre os dois números originais? Bom, os dois números originais são 6 e 8, e o produto 6 vezes 8 dá 48. É isso que a propriedade nos diz. Ela nos diz que... Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o 6 e o 8, são os dois números originais, e calculando MMC, MDC. A propriedade nos diz que o produto do MMC com o MDC, 48, é igual ao produto dos números originais. 6 vezes 8 também dá 48. É isso que a propriedade nos diz. E essa propriedade não é difícil de entender porque que sempre vai dar certo. Vamos fazer para esse caso aqui. Vamos decompor o 6. O 6 é 2 vezes 3. Vamos decompor o 8. O 8 é 2 ao cubo. Na hora de formar o MDC, eu pego as potências comuns com o menor expoente. Então, por exemplo, o 2, o menor expoente dele está aqui, ó, 2 elevado à primeira. Por quê? Porque embaixo ele aparece como 2 ao cubo. 2 elevado à primeira. Além disso, ó, então, aquele 2 em amarelinho veio parar aqui. Ó. O 2 em amarelinho veio parar aqui. Porque ele é a potência comum com o menor expoente. O 3 aparece em cima e nem aparece embaixo. Embaixo ele está escondido. É 3 elevado a 0. Então, o menor expoente dele é 0. O 3 nem vai entrar no MDC. Tudo bem? Na hora de pegar o MMC, eu faço o contrário. É aqui que está a sacada. Aqui que está a sacada. Na hora de pegar o MMC, eu faço o contrário. No MDC, eu peguei as potências comuns no menor expoente. Menor. Foi aquele 2 que está em amarelo ali. Então, o 2 que está em amarelo foi a única parcela de menor expoente. E os outros que sobraram? Não sobrou gente aqui em cima? Sobrou, não sobrou? Sobrou esse 3 aqui que eu não usei ainda. Sobrou esse 2 ao cubo que eu não usei. Estão sobrando. Não vou fazer nada com eles. Por que eles sobraram? Porque eles não têm o menor expoente. Eles têm o maior expoente. Então, eles não entraram no MDC. Eles vão entrar em quem? Eles vão entrar no MMC. Então, todo mundo que ficou de fora, que é esse pessoal que eu vou pintar agora de azul, esse pessoal que eu vou pintar de azul, eles não puderam entrar no MDC. Por que eles não puderam entrar? Porque eles têm o maior expoente. Ah, quem tem o maior expoente entra onde? No MMC. Então, MMC é o povo de azul. É 3 vezes 2 ao cubo. Então, aqui embaixo está o povo de azul. Ó, o povo de azul veio todo parar aqui. Então, todas as parcelas foram aproveitadas. Algumas foram aproveitadas em cima, no MDC, e outras foram aproveitadas, né, junto essas duas aqui embaixo, no MMC, mas todas foram aproveitadas. E aí, vem um resultado muito interessante. Quando eu quiser multiplicar os dois números, 6 vezes 8, eu vou multiplicar quem? Eu vou multiplicar este em amarelo vezes este em azul vezes este em azul. Tá? Todas as parcelas foram levadas em conta. Eu multiplico todo esse povo aí e dá 48. Do mesmo modo, quando eu for multiplicar MMC vezes MDC, quem que eu vou multiplicar? São as mesmas pessoas, são os mesmos fatores, é a mesma galera.
é a galera de amarelo e a galera de azul. Então, todo mundo aqui de novo. São os mesmos fatores. Se são os mesmos fatores, vai dar de novo 48. E é por isso que sempre bate. É por isso que o produto do MMC com o MDC sempre vai dar o produto dos números originais. Sempre. Não interessa quem é A e quem é B. Deu certo para 6 e 8 e dará certo para quaisquer outros números que você utilizar. Encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima.